Bom dia, sexto ano. Na nossa aula de hoje, nós estaremos corrigindo as atividades da apostila, páginas 23 a 25. Nós estaremos revendo aí alguns desses conteúdos trabalhados nesta unidade, e então faremos a correção de modo que vocês fiquem bem atentos a todas as respostas. Nós vamos estar revendo aqui características do gênero textual da nossa unidade, que é relato de viagem. E eu gostaria, então, que vocês pegassem o marca-texto e sinalizassem nesse quadrinho aí para mim. Ele não está especificamente, acho que nessa página, mas vocês encontram, eu coloquei aqui ao lado, para justamente nós estarmos revendo as características do gênero textual. Então, reparem que nós estamos fazendo já uma revisão do texto, que vocês tiveram aí várias atividades sobre ele de viagem. Então, vamos olhar aqui os aspectos, né, que vamos ter em relação ao relato de viagem. A história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Conta-se um ou mais episódios significativos, descrevem-se os lugares e as situações vividas, fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar, até porque você está relatando. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Então, prestem atenção, porque amanhã, dentro do exercício, vocês farão exatamente uma atividade de interpretação falando sobre esse gênero textual. Então, eu quero que vocês sinalizem aqui, ó, então, esse quadrinho, passando o marca-texto, porque aqui nós temos um resumo das características do gênero textual relato de viagem. Então, dentro de um relato de viagem, nós vamos ter uma história contada por um personagem real, uma pessoa real, ou seja, ela vivenciou aquela situação, ela vai trazer as informações que ela julga ser importante, né, para ser compartilhada. Tudo que ela vai contar realmente aconteceu. Então, ela pode contar apenas uma ou várias situações que ela vivenciou. Nós vamos ter aí um texto com muitos adjetivos presentes, né? Porque vão ser descritos lugares, as situações vividas. Fornecem-se também indicações precisas de tempo e lugar, porque há uma ordem, né, cronológica do que aconteceu, em que tempo isso aconteceu, em que lugar também. Isso é para marcar tudo. E o autor, né, expõe ali de modo particular, porque a história foi com ele que aconteceu, de ver e sentir tudo aquilo ali que ele está relatando. Então, com isso, nós estamos revendo aqui as principais características desse relato de viagem, que é o texto que está sendo trabalhado nessa unidade da apostila. E logo lá no Organize Ideias, pede-se então que vocês assinalem as características do gênero textual relato de viagem. Já vimos aqui, ó, alguns elementos que compõem então esse gênero textual. Coincidência entre autor e narrador. O autor, né, é aquela pessoa que faz, né, a história, produz, e o narrador, porque geralmente é ele mesmo quem vai contar. Então, nós temos aí, ó, os dois presentes, o autor e o narrador. Ele conta a própria história dele. A apresentação dos fatos em ordem cronológica, desde o primeiro momento, né, que ele vai trazendo aí essa experiência, até o último fato que ele vai apresentar. Então, existe uma ordem aí em relação a isso. O que é a ordem cronológica? É a ordem de tempo. Em que momento certas situações aconteceram. Então, ele vai trazer isso em ordem. Até porque, como que você vai entender as experiências vividas por essa pessoa, que nós já sabemos que tudo é real, se não ocorrer em ordem? Você não vai entender se não fosse colocado em ordem. Quando começou, que horas terminou, o que de fato aconteceu que foi importante para ser divulgado. Descrição de lugares e de personagens, nós vamos ter aí bastante no relato de viagem. Então, já foi a letra A, a letra B e a letra C. Uso de linguagem informal, que é uma característica do texto relato de viagem.
predominância de verbos conjugados no pretérito perfeito e pretérito imperfeito, porque a pessoa vai vivenciar essa experiência para depois contar. Por isso que os verbos permanecem no pretérito, que são os tempos relacionados ao passado. Qual a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito? O pretérito perfeito, a ação 100% concluída, e o pretérito imperfeito, aquela ação que se repetia ou que determinou durante um tempo. Né? Ela continuou devido a um tempo. Uso da primeira pessoa, porque é o próprio autor quem vai estar contando, pode ser no singular ou plural, e indicações precisas de tempo e lugar, que nós já vimos aí no quadrinho ao lado. Então, no exercício 1, as letras A, B, C, E, F, G e I são as alternativas que estão relacionadas ao nosso gênero textual, relato de viagem. São as características presentes dentro desse tipo de texto. Confiram todas as letras marcadas para que vocês aí não fiquem sem nenhuma atividade. Deem o certo, tá? Para finalizar. Não tem problema não, gente. Eu estou repetindo porque é uma revisão, tá bom? Justamente porque vocês irão fazer uma atividade amanhã. E vai aparecer a atividade falando sobre relatos de viagem. Por isso que eu estou revisando. Ok? Então, dando continuidade aqui, nós fizemos, lembra esse exercício aqui do esquema? Vou trazer novamente a explicação sobre esse conteúdo, porque ele também vai estar presente amanhã lá, que é sobre o sujeito. O sujeito é o ser que pratica ou sofre a ação. Nós vimos aí, então, 5 tipos de sujeito. Ó, presta atenção que é revisão, hein? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desinicial, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Essas são as 5 classificações do sujeito. Vamos agora pontuar como é cada um. Quando se fala em sujeito simples, é aquele sujeito visível no contexto, está presente ali e tem apenas um núcleo. O que é um núcleo? É a palavra mais importante do contexto. Essa palavra, ela pode estar no singular ou no plural. O que vai determinar o sujeito ser simples é a presença de um núcleo apenas. Quando eu falo em sujeito composto, no mínimo eu terei que ter presente 2 núcleos. Então, para ser sujeito composto, são 2 ou mais núcleos. Quando eu tenho chamado sujeito oculto ou desinicial, é aquele que não está expresso na oração, mas eu consigo identificá-lo pela terminação do verbo. E aí essa terminação verbal leva a mim e a vocês a chegarem à mesma resposta. Por isso, então, que ele é chamado de sujeito oculto ou desinicial. Quando se fala em sujeito indeterminado, nós temos 2 tipos para essa situação. Verbo na terceira pessoa do plural, ou seja, a oração começa com verbo na terceira pessoa do plural. Isso quer dizer que nós teremos várias possibilidades de respostas para esse sujeito. Ele existe, porém ele não quer ser identificado. Quando isso acontece, nós chamamos então esse sujeito de indeterminado. Outra situação que ocorre com o sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do singular, mais o ser. Então, você vai ter o verbo, o hífen e o ser em seguida. Então, repetindo, sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural ou terceira do singular acompanhado de si. E a última classificação que nós estudamos foi oração sem sujeito. Quando eu tenho uma oração sem sujeito? Com verbos que indicam fenômenos da natureza, mas se eu pegar um verbo que indica fenômeno da natureza e usá-lo no sentido conotativo, que é figurado, aí eu tenho sujeito. Mas quando o verbo está indicando realmente fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Verbo haver indicando tempo decorrido, oração sem sujeito.
e é usado no singular. Verbo fazer, indicando tempo decorrido, usado no singular. Oração sem sujeito. E o verbo haver no sentido de existir, também usado no singular, oração sem sujeito. Então, relembrando esse exercício aqui, ó, a nossa oração ela é dividida em sujeito e predicado. O sujeito é o sintagma nominal, que o núcleo é o nome. O predicado é o sintagma verbal, que o núcleo é o verbo. Lembrando que o núcleo é a parte principal de cada sintagma. E o predicado, ele começa a partir do verbo. Para eu ter oração, eu preciso ter verbo ou locução verbal. O que é uma locução verbal? São dois verbos juntos. O primeiro é chamado de auxiliar e o segundo é chamado de verbo principal. Mas os dois equivalem a um só. E nós temos, então, aqui ó, o conceito de núcleo. Já vimos aí o que é simples, o que é composto, o que é expresso. Então, nós vamos ver aqui, ó, oração se divide em sujeito ou predicado. Podemos ser também apenas orações com predicados, porque quando eu tenho oração sem sujeito, já estou dizendo que não está sujeito aqui. Esse sujeito pode ser expresso, sendo simples ou composto. O simples, nós teremos apenas um núcleo e o composto, dois ou mais núcleos. O sujeito expresso é aquele que eu visualizo e o sujeito oculto, que é aquele que nós vimos lá, que o reconhecimento do sujeito é feito pelo verbo. E aí todos chegam à mesma resposta. Por isso que eu estou revisando aqui, para vocês lembrarem sobre isso, sobre essa atividade. Nós temos aqui um relato, né? A seguir foi publicado na internet, em partes, conforme a viagem avançava. Então, nós temos aqui ó, uma viagem de Oklahoma City em busca da Rota 66. No decorrer aqui do texto, foram colocadas todas as situações pertinentes ao gênero textual, relatos de viagem, ordem cronológica, descrição em detalhes, né, dos lugares. O personagem aqui é real, porque é a própria pessoa que vivenciou a experiência que está contando. Então, nós temos aí a coincidência entre autor e narrador. Lembrando que a ordem cronológica é a ordem em que os fatos aconteceram. Então, nós temos que ter isso aí em sequência, senão você não entende o relato. E nós temos aqui, ó, o texto é um texto grande, aí eu coloquei ele separadamente. E aqui no decorrer desse relato aqui, a pessoa, né, que passou por essa rota, ela traz toda a experiência vivida em relação a essa viagem que ela fez. E aí nós temos na página, então, 25, a primeira parte da interpretação de texto que diz: logo no início desse texto, há um trecho que se destaca por estar em itálico. Itálico é aquela letra deitadinha. Por que o trecho recebeu esse destaque? Esse destaque serve para chamar a atenção, né, do leitor para o fato de que aquele texto não pertence à jornalista, a autora do relato. Ela apresenta o conteúdo do texto e foi feito pelo site em que o relato foi publicado. Professora, eu escrevi com outras palavras, mas o sentido está como o seu, não tem problema. O importante é que vocês sinalizem tudo aqui, ó. Esse trecho em itálico ele serve para chamar a atenção do leitor para o fato de que aquele texto não pertence à jornalista, autora do relato. Ele apresenta o conteúdo do texto e foi feito pelo site em que o relato foi publicado. Confiram a resposta de vocês, lembrando que as respostas precisam ser completas para que não tenha nenhum problema quando vocês estiverem fazendo outras atividades. Chequem aí as respostas. Finalizou aquele certo bacana, a caneta ao lado. Enquanto vocês estão conferindo a número 1, eu vou lendo a 2. Qual é a função no texto dos 3 primeiros parágrafos? Assinale a alternativa incorreta. Das 4, uma está errada e a resposta é a letra B. Certas: situar o leitor sobre o que vai ser relatado, ou seja, o leitor tem que compreender, né, aquilo que vai ser passado. Apresentar informações e curiosidades sobre o estado de Oklahoma e sobre sua capital, Oklahoma City.
e despertar a atenção do leitor para que se interesse por ler o texto. E se não tiver nenhum atrativo ali, ele não vai ter interesse no texto. Então, as letras A, C e D são as corretas, e a única que traz aí uma resposta que não tem nada a ver com o texto é apresentar a opinião da jornalista sobre o estado de Oklahoma e sobre sua capital, Oklahoma City. O texto não é opinativo, o texto é de relato. Então, não vai estar sendo abordado no relato de viagem opiniões. Pelo contrário, vão ser colocadas ali tudo o que é importante aparecer no relato para que o leitor, então, consiga ali, através do relato, as descrições feitas, a ordem cronológica de tudo o que aconteceu, esse leitor ficar situado, então, dentro daquele contexto. Por isso que a letra B está errada, porque não tem nada de opinião nesse texto. Reforçando que o gênero textual é relato de viagem. Ok, pessoal? Então, exercícios 1 e 2. Posso continuar? Tudo ok? Sinalizem para mim, por favor. Ok, então, continuando. Exercício número 3. Por que a autora fornece informações sobre passeios e restaurantes, indicando preços? Olha só que interessante. Durante o relato, essas informações foram sendo apresentadas, sobre os passeios que você pode realizar, os restaurantes, inclusive trazendo aí uma tabela sobre preços. Aí agora nós vamos entender por que no relato ela fez isso. Se tiver algum problema com a conexão, vocês precisam sair e entrar novamente. No texto, a autora, além de fazer o relato da viagem, trazer todas aquelas informações, ela traz também informações práticas para os leitores que queiram conhecer Oklahoma City. Então, prestem atenção, ela foi para esse local, aí futuramente eu também quero ir. Lá no relato dela, ela já traz essas informações que são importantes, sobre locais que você pode passear, os restaurantes que ela indica para que você pare para fazer uma refeição, um lanche, e ainda trazendo os preços também para você ter ideia de custo, ou seja, durante esse trajeto, quanto que você precisaria, então, gastar durante esse passeio. Então, prestem atenção aqui, tá? Nessa informação, o porquê, então, que ela traz isso daí, ok? No exercício 4, lendo esse trecho, é possível afirmar que a jornalista viaja acompanhada de uma mulher. Que palavra do trecho confirma isso? Ou seja, foi feita aqui uma afirmação. E dentro do contexto, qual é a palavra que nos dá ideia, então, de quem estava viajando com ela? Isso aí, Cauã. A palavra ansiosas, que é um adjetivo. Eu preciso que vocês citem a classe gramatical, tá, galerinha? Então, o uso do adjetivo ansiosas. Olha o que diz o trecho. A ideia era começar pela rota 66 de manhã, mas ficamos ansiosas para dar uma olhadinha e antes de ir para o hotel, fomos à procura dela à noite. Então, sim, mas o ficamos, Davi, é verbo, então ficamos não entra no contexto. Só a palavra, isso, só a palavra ansiosas que é o adjetivo. Ok, então, pessoal? Então, o adjetivo ansiosas. Lembrando, então, que ansiosas precisa ser colocada entre aspas para destacar aí a palavra que é a resposta do exercício número 4. Não esqueçam de colocar adjetivo na frente, que é a classe gramatical. O que é um adjetivo mesmo? Palavras que trabalham com características. Ok, pessoal? Até o 4, posso continuar? Sinalizem para mim se está ok, por favor. Obrigada, então. Então, continuando. Exercício 5. Qual o motivo de a jornalista dizer que, em alguns momentos, a viagem pela Rota 66 se tornou agoniante? Letra C. O limite de velocidade na Rota 66 era bem menor que o da Interestadual 40.
Então, lá ela traz, então, né, essa situação que elas tinham que andar mais devagar, né, porque esse limite de velocidade nessa rota era menor do que a interestadual. Então, nós temos aí a letra C como alternativa para justificar essa questão da situação em que elas estavam vivenciando. Pessoal, lembrem-se que durante algumas atividades que serão feitas ao longo da semana, essa específica do agendamento, existirão situações que vocês precisarão justificar a resposta. Então, é necessário que vocês façam, então, as justificativas de maneira completa, ok? Sempre trazendo essa atividade aí, essa resposta de maneira completa. Ok, então nós finalizamos aqui a correção dos exercícios, falando aí sobre relato de viagem, falando sobre sujeito, suas classificações, e nós vamos conversar um pouquinho aqui, logo em seguida, quando vocês finalizarem aqui a correção, certo?